Está querendo empreender dentro do jornalismo, mas não sabe como fazer este seu negócio crescer, meu amor? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou a Patrícia Alves, esse é seu canal Viver de Jornalismo. Toda terça-feira, 7 horas da noite, nós estamos ao vivo aqui no YouTube com uma aula nova falando sobre jornalismo, sobre assessoria de imprensa. Eu gostaria que essa aula de hoje ela fosse uma aula bastante prática. Eu queria que nós pensássemos de forma prática nesse conteúdo para que você pudesse já começar a aplicar. Fala, Gra, tudo bem, meu amor? Então, vamos embora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, o tema, ele é bastante significativo. Nós vamos falar sobre a evolução, sobre as 4 fases que você precisa pensar e organizar para que realmente esse negócio que você começou, quando você decidiu que você faria jornalismo, ele não começou agora, né? Quando você sonhou em fazer jornalismo, quando você começou a colocar dinheiro na sua faculdade de jornalismo, isso já estava se transformando num negócio. Claro que eu acho que inicialmente o que você estava buscando era entrar num veículo de comunicação, como muita gente. Oi, Valdeci, oi, Diego, oi, Nancy, tudo bem? Você estava pensando em entrar num veículo de comunicação, num jornal, numa TV, e talvez isso não tenha corrido da maneira como você tinha pensado. Então, a gente vai falar hoje sobre as 4 fases para que a gente possa realmente fazer o seu... Quando eu falo aqui, gente, de assessoria de imprensa, e essa é uma aula que vai ser bastante interessante por causa disso, é porque a assessoria de imprensa é o nosso core. A assessoria de imprensa é o nosso negócio, é o que eu faço há 26 anos, aonde eu criei os meus filhos, onde eu faço dinheiro, aonde eu vivo o jornalismo de uma maneira bastante próspera. Mas claro que quando eu falo, oi Rafa, quando eu falo de prosperidade de um negócio, isso aqui que nós vamos aplicar, ou que nós vamos falar essa noite, você vai poder aplicar em qualquer negócio, dentro do jornalismo ou fora dele, tá bom? E aí a gente começa a identificar hoje aliás, Gra, Nancy, Rafa, hoje nós temos planejamento estratégico, 8 horas, logo depois dessa aula aqui, tá? Aqui, o link, a Sabrina já passou para vocês, não deixem de vir, é para toda a escola do AIF, tá bom? Alunos, ex-alunos, turmas novas, turmas antigas, todo mundo eu quero no planejamento estratégico de hoje, vai ser muito importante, tá bom? Que, aliás, planejamento estratégico é uma coisa que você precisa fazer para o seu negócio crescer, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, porque hoje eu preciso terminar realmente no horário. Vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. E eu quero que vocês participem, tá? Eu gostaria que vocês perguntassem, que vocês trouxessem a realidade de vocês para as nossas aulas, e até com sugestão de outros temas, para que essa aula não seja só aquilo que eu estou trazendo, mas como é que eu contribuo para aquilo que você está vivendo. Oi, Edneia, tudo bem, meu amor? Tá? Como é que eu contribuo para aquilo que vocês estão vivendo? Combinado? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que pensar, gente, é que todo crescimento que é artificial, tudo aquilo que não segue as leis naturais, elas tendem a ser um pouco mais sofridas. Eu quero que você pense um pouco no seu dia a dia. Eu não sei se eu vou falar um pouquinho de intuição, mas esse não é o tema da nossa aula. Mas uma vez me disseram algo que fez muito sentido para mim, eu não me lembro se foi a minha mãe, se foi o meu pai. Ele me disse o seguinte: cada vez que você estiver fazendo algo e você sentir uma certa inquietação, uma certa incomodação, eu quero que você fique atento, porque algo que você está fazendo não está seguindo o ciclo natural das coisas. Olha só que coisa inteligente para dizer para uma pessoa, e eu acho que eu estava na minha adolescência, estava por volta de 14, 15 anos, e eu levei isso para a minha vida toda. Qual a lição que a gente tira disso? Tudo aquilo que é forçado tende a dar problemas, se não agora, lá na frente. Então, isso também vale para os nossos negócios. Eu não estou dizendo, claro, eu também gosto de seguir uma intuição aqui nos meus negócios, mas principalmente quando eu estou trazendo algo, quando eu estou movimentando algo novo dentro da minha empresa e eu sinto que aquilo ali tem alguma coisa me incomodando, eu paro para fazer um overview. O que é um overview? Me deslocar e tentar olhar para o todo e aí entender que parte desse processo não está seguindo o ciclo natural das coisas. Gente, o natural é você
se formar, o natural é você fazer dinheiro. Eu sempre gosto de frisar que dinheiro, gente, não tem energia. Dinheiro é para ser o seu escravo. Tem gente que dá para o dinheiro uma posição na vida dele ou na vida dela que é maior do que o dinheiro pode ocupar. O que isso significa? Se o dinheiro não tem energia, aonde eu tenho que focar toda a minha energia? Não é no dinheiro, é no trabalho. Conheço muitas pessoas que, quando estão com dificuldades financeiras, elas pensam assim: eu tenho que pagar uma conta. E todo o foco dela, o dia todo, a noite toda, a madrugada toda é a conta. Eu tenho que pagar a conta, a minha conta vai vencer amanhã, eu preciso dessa conta, o dinheiro para essa conta, preciso arrumar dinheiro para essa conta, como se de repente o dinheiro fosse brotar da terra. Dinheiro não tem energia. Se ao invés disso, todo o meu foco estivesse, onde é que eu vou, né? Quais são as atividades que eu vou desenvolver aqui, sem pensar na conta, tá? Quais são as atividades que eu vou desenvolver aqui, onde eu posso fazer dinheiro? Eu sou uma jornalista, então se eu vender, e eu gosto muito, eu tenho uma aula que eu acho que eu não dei para essa turma, mas que eu gosto muito de dar, que é, se eu fizer, por exemplo, um voucher release. O que é um voucher release? Um voucher release, eu vou pegar as pessoas que eu conheço, que eu sei que tem empreendimentos, que tem empresas, que tem escritórios, e eu sei que em algum momento da vida delas, elas vão precisar de um texto, elas vão precisar de um texto para o site, elas vão precisar de um trabalho de texto. O que eu faço? Eu chego para elas e digo assim: olha, eu sei que em algum momento, né, eu preciso levantar um dinheiro, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000, e eu preciso eu vou usar a força do meu trabalho. Então, eu criei um voucher release. Eu gostaria que você ficasse com o voucher release no valor de R$200, R$300. E no momento em que você precisar, em qualquer momento que você precisar, você utiliza esse voucher release. Ou seja, você está vendendo o teu trabalho antecipadamente. Gente, funciona, né? Aliás, eu conheço gente que, para entrar na escola, fez voucher release por 3 meses, até fechar contrato e não precisar mais. Pegou lá 3 vouchers de R$300, vendeu para 3 pessoas próximas, as pessoas compraram, porque entenderam que ela queria fazer aquilo para estudar, depois do 3º mês não precisou mais, cumpriu com aquilo que ela prometeu, mas usou o voucher release. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou focada na conta, eu estou focada na minha capacidade de gerar recurso, porque se dinheiro não tem energia, e dinheiro não se multiplica, dinheiro não cruza com dinheiro e vira dinheiro, quem tem que fazer isso sou eu. Então, quando eu falo de dinheiro... Oi, Silvia, meu amor. Pati! Saudade de você falando, Pati! Então, gente, se eu estou dizendo para vocês que dinheiro não tem energia, quem tem energia sou eu, e energia é algo natural, isso sim é algo que faz parte da natureza. Se eu esfregar as minhas mãos, eu estou produzindo energia. Se eu esfregar a minha mão num balão, eu estou produzindo energia estática. Quem aqui nunca tomou um choque? Quem aqui nunca tomou um choque na porta do carro ou em algum lugar? Por quê? Porque você está produzindo energia estática, então nós produzimos energia o tempo todo. Quando eu entendo o poder que eu tenho frente a tudo aquilo que é material, eu começo a entender que nada disso tem energia. Se nada disso tem energia, eu tenho que focar naquilo que é natural. E é pensando nisso que nós vamos nos basear para falar desse crescimento que a tua empresa pode ter. Primeira coisa que vocês vão fazer hoje, vocês vão fazer uma lista, gente, isso é lição de casa, vocês vão fazer uma lista de tudo aquilo que está ocupando o pensamento e gastando energia de vocês e que não tem energia, tá? E o dinheiro, eu gostaria que estivesse no topo dessa lista, no topo, porque 7 em cada 10 pessoas, quando precisam de dinheiro, focam na dívida, focam no dinheiro, ao invés de focar na energia que ela tem de produzir. Nós estamos num processo dentro da escola, que é um processo de renovação. E eu fico muito triste, que às vezes eu olho para algumas pessoas e eu falo, gente, essa pessoa... Alguns até investiram. Olha, tem uma coisa com energia ali atrás. Tem uma coisa caindo. Então, e aí eu vejo, não entrou, né?
ficou focada nos problemas, focada nas dificuldades, não entrou na escola, não aproveitou o grupo, não pegou toda a documentação que precisava, e o tempo passou. E, gente, o tempo passa, inclusive, dentro do nosso ciclo de vida. Eu, ontem, voltando para casa, eu vi uma senhorinha caminhando bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, né, com muita dificuldade ali, com o corpinho dela já bem idosinha, e eu pensei, se tudo der certo, eu vou chegar nessa idade. A minha pergunta é, o quanto da minha energia eu usei para fazer as coisas que eu amo, para estar junto da minha família, para curtir, sabe, para estar com os meus amigos, e quanto do meu tempo eu usei focado em conta e dinheiro. Patrícia, mas conta e dinheiro é o que nós temos. Vocês estão corretos. A gente não é hipócrita, eu não sou hipócrita. Só que o foco não pode estar aí, tá? Então, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela de novo. Então, vamos embora. Para crescer, a gente tem que seguir o ciclo natural das coisas. O que isso significa? Que o ciclo ele tem pelo menos 4 fases. Se eu olhar para o ciclo da planta, eu trouxe aqui o feijãozinho. Quem aqui nunca plantou um feijãozinho lá na escola? O Peterson, vou colocar o Peterson aqui falando pra gente, o tempo passa sem querer, nós nem percebemos. Quando percebemos, já passou tanto tempo que a gente nem sabe como. Exatamente, Peterson, exatamente. Eu tô fazendo fotos. Diego, a Érica é ótima, né? A Érica, ela fica olhando para vocês, ela fala, meu Deus, o Diego é maravilhoso, precisa vir. As suas fotos são maravilhosas, parabéns. Parabéns pelo profissional que você é, tá produzindo, tá fazendo foto, mas elas são incríveis, viu? Mesmo. Ela parou tudo que ela estava fazendo para mostrar as suas fotos. Cara, ela é ótima. Então, vamos embora, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos pensar no nosso ciclo do feijãozinho, ciclo da planta. Então, tudo começa onde, gente? Começa lá com um grãozinho, com uma semente. Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, e estão aqui a Grazi e a Rafa, que não me deixam mentir. O que eu falo? A gente precisa semear o tempo todo, em mais de um lugar. Se você passar metade do seu tempo semeando, daqui a algum tempo você não tem mais que se preocupar com a colheita. Imagina se hoje, terça, você semeia no teu trabalho, amanhã você faz mais uma reunião, semeia de novo, na quarta faz mais uma reunião, semeia de novo, na quinta faz um networking, semeia, na sexta mais um networking, semeia. Vai chegar uma hora que tudo isso que você plantou começa a florescer, porque existe um ciclo natural das coisas. Então, primeiro eu planto, depois o brotinho nasce, depois vem a flor, a planta com raiz, e aí ela começa a dar frutos. Esses frutos, eles se desprendem da mãe, né, da árvore, para que não consuma toda a energia daquela árvore. Então, ela cai e, a partir dela, a gente começa um novo ciclo. Então, quando eu olho para esse desenho aqui, eu vejo nitidamente 4 fases. O grande problema hoje do empreendedorismo, e isso é muito sério, é que muita gente começa a querer empreender dos frutos. Tem gente que quer começar grande, tem gente que quer começar a faturar com contratos de 17 mil reais, como eu tenho. Gente, essas minhas frutinhas aqui, esses meus contratos de 17 mil, eles começaram nessa semente aqui. Eles começaram numa semente, né, com um contrato de 1.500, embora esse meu contrato de 1.500 seja de 98 para 99, R$1.500 naquela época já era muito dinheiro, né? Pensar que hoje tem coleguinha na redação ganhando isso, né, por mês. Então, trabalhando sábado, domingo, feriado, né, sem poder escolher horário, sem nada disso. Numa categoria que hoje está pagando, deveria pagar uma média salarial, aí, pelo menos um piso de R$2.500. Então, esse é o ciclo da planta. E se eu pensar no ciclo do ser humano? Tudo começa onde, gente? Tudo começa em você conseguir produzir um embrião. Começa aqui, né? Com a gameta, começa aqui no processo de fecundação. Então, primeiro você tem 2 elementos, né, dispostos, às vezes acontece, né? Aqui no caso, às vezes acaba acontecendo, mas eu preciso de 2 elementos que se fundam para que eu possa ter um processo de fecundação.
A partir desse processo de fecundação, inicia um processo de gestação. Então, eu tenho esses elementos que se fundem, esses dois elementos geram esse embrião que vai gerar essa gestação. E só isso é que vai poder produzir um ser humano. Eu não começo um processo do ser humano, exceto agora, acho que eu não sei como é que funciona exatamente, porque eu nunca fui estudar a fundo, né? A clonagem lá tinha um carneiro, lembra? A Dolly, a clonagem da Dolly. Acho até que, acredito que já tem uns seres humanos clonados aí, mas mesmo a clonagem, percebe? A gente não está mais falando do ciclo natural da vida, do ciclo natural das coisas. Quando a gente vai para o meio empresarial, você pega diversos artigos, diversas empresas também falando para você em 4 ciclos. Qual é o primeiro ciclo, né? Segundo, eu nem trouxe o meu, a gente vai falar do nosso agora, do Brasil Valuation. O Brasil Valuation diz o seguinte: você começa o processo da sua empresa decidindo empreender. O que é o decidir empreender? É o teu feijãozinho. Agora, gente, olha só que interessante, né? Deixa eu só passar para o próximo aqui. Depois eu decido com quem ou com o que eu vou empreender. Depois eu tomo uma decisão que é de crescer, de captar recursos, de melhorar, de ampliar. E depois, se eu quiser, eu tomo a decisão de vender a minha empresa por um valuation, né? Por um valor muito maior. O que é o valuation? Né? Quanto a sua empresa vale? O que é o equity da sua empresa no mundo empresarial? É quanto vale a tua empresa no momento em que você decidir que você vai se desfazer dela. Eu já me desfiz de empresas, de parte da minha empresa, né? E tive um lucro com o processo de venda, né? De passar uma parte da minha empresa para frente. Então, vocês percebem que todas as vezes que eu penso num crescimento, ele começa de um início, de um processo. Eu vou colocar aqui eu vou compartilhar agora vou pegar uma nova guia aqui, Ctrl+, ficar maior. Então vamos lá. Como é que isso funciona aqui pra gente? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Dentro da assessoria de imprensa, gente, ou dentro do jornalismo, ou dentro daquilo que você vai fazer dentro do jornalismo, ele também passa, vou colocar aqui, ele também passa por 4 processos, por 4 fases. Gente, mas essas fases, elas precisam ser naturais. Qual é a primeira fase dentro do jornalismo para que você consiga realmente fazer dinheiro dentro do jornalismo? Exatamente aquela que nós vimos do Brasil Valuation. Você precisa decidir empreender. Por quê? Porque se a minha decisão for para ser um funcionário dentro de uma redação, acaba aí o processo, certo? Por quê? Porque nada mais do que eu fizer daqui para frente está nas minhas mãos e aí logo eu não consigo crescer. Eu não tenho a decisão de. O crescimento, ele está no processo de decisão. Vamos pensar o seguinte, eu decidi empreender em assessoria de imprensa. Pensa no meu feijãozinho, lembra do feijão? Aí eu pego esse feijão, eu olho para ele, eu vou abrir uma valda aqui, vou abrir uma valdinha, aproveito e vou comendo depois. Eu pego lá a minha semente e eu falo, beleza, vou pegar minha sementinha e eu vou dizer, bom, eu quero empreender, essa semente é o meu feijão. O que eu faço? Eu pego a minha semente, eu coloco ela aqui em cima do meu celular e ela fica. E aí eu falo, gente, mas isso não cresce. Gente, mas isso não vai. Gente, mas a minha semente não vai. Se a minha semente estiver no ambiente errado, o que é que vai acontecer com ela? A minha semente vai secar. Então, quando eu decido empreender, e esse tem que ser o primeiro passo, vocês lembram do segundo passo lá do Brasil Valuation? Qual é o segundo passo? Eu decidir com quem empreender. Esse com quem empreender, para a gente, é como se fosse colocar essa semente no lugar certo. Só decidir empreender não faz de você um empreendedor. Eu, por exemplo, posso decidir que eu vou para a academia.
Isso não faz de mim uma atleta. Eu posso decidir que eu vou fazer natação, mas isso não significa que eu vá fazer natação. Eu só tomei uma decisão. Só que se eu não tomar essa decisão, nenhum dos passos seguintes vai acontecer. Por que tem que seguir o ciclo natural? Porque esse decidir tem que ser meu. Não adianta o meu pai decidir. E, gente, a gente tem casos aqui dentro da rede, eu nunca mais me esqueço, que uma vez uma mãe decidiu que o filho seria assessor de imprensa. Ela pagou a escola do AIF para ele à vista. À vista. Fez um Pix para a escola, porque ela decidiu que aquilo, o filho se formou em jornalismo, ela decidiu que aquilo era o melhor para ele. O que aconteceu? Eu não sei qual é a cor dos olhos desse garoto. Ele nunca entrou em nenhuma reunião, ele nunca participou de nenhuma mentoria, ele nunca esteve em nenhum plantão de dúvidas, ele nunca entregou nenhum material, nem interagiu, nem por mensagem. Nunca. Por que isso aconteceu? Porque esse decidir não foi meu, foi do outro. Então, o processo de decisão, para que ele seja natural e para que ele consiga realmente chegar nesse ciclo, tem que ser seu. Quando eu decido, né? Quando eu ativo esse meu modo de decidir, aí eu vou decidir com quem. Esse com quem é colocar a minha semente no lugar certo. Então, quando eu decido colocar essa semente no lugar certo, eu tenho que entender, gente, qual é o potencial da minha semente. O que isso significa? Vocês já viram uma sequoia? Deixa eu ver se eu consigo achar uma sequoia. Fala aqui para mim se alguém já viu uma sequoia. Ou uma foto de uma sequoia. Deixa eu achar, achei uma sequoia aqui. Vou pegar essa aqui que eu gosto muito. Uma sequoia, gente, é uma árvore gigante. Cadê? Eu achei uma sequoia e ela sumiu. Ó, vou compartilhar aqui com vocês a sequoia, tá? Vou interromper o compartilhamento um pouquinho. Uma sequoia é uma árvore gigante. Olha só que incrível. Essa sequoia, ela pode chegar... Vocês viram, não? Uma sequoia, ela pode chegar pode ser mais, né? 90 metros de altura. Eu acho que a maior sequoia que já foi encontrada tinha 112 metros, se eu não me engano. Gente, olha o tamanho dessa pessoa em relação à base dessa sequoia. Vocês conseguem imaginar que essa sequoia já foi só uma semente? Vocês conseguem imaginar que ela só tem esse tamanho, ela só atingiu o tamanho que ela atingiu, porque em algum momento ela estava no lugar certo, plantada no lugar certo? Porque se eu pegar essa sequoia e eu plantar ela aqui dentro do meu copo, ela nunca vai atingir esse tamanho que ela tem. Por isso que a gente, de novo, fala sobre o ciclo natural das coisas. O ciclo natural significa qual é o tamanho que eu tenho. Aí eu pergunto para vocês sabem... Oi, Marley, tudo bem? Vocês sabem qual é o tamanho que vocês têm? Você sabe qual é o potencial da sua semente? Faça essa pergunta para você. Você sabe, se eu encontrar uma sementinha aqui e eu plantar no meu vaso, eu preciso... Se eu não souber que semente é essa, se eu não souber qual é o potencial dessa semente... eu posso colocar essa semente no lugar errado. Por exemplo, não adianta, se eu planto um feijão no solo, pode nascer um pé de feijão. Se eu plantar vários feijões no solo, eu posso ter uma plantação de feijão. Se eu fizer, como eu faço lá na minha escola, quando a gente fazia na escola, de plantar o feijãozinho num copinho plástico, num algodão, lembra disso? Num algodão umedecido, ela nunca vai passar do tamanho que você vê, né? Vai lá, forma aquela folhinha e ela fica ali e logo, obviamente, ela morre. Então, eu preciso que vocês comecem a entender qual é o tamanho que você tem, qual é o potencial da sua semente. E aí você decide, a partir do potencial da sua semente, você decide onde é que você vai empreender, onde é que você vai plantar. Agora, tomem cuidado,
Porque às vezes você pode sofrer do que a gente chama dentro da psicologia de autoimagem distorcida. Tem gente que tem a autoimagem distorcida para mais e tem gente que tem a autoimagem distorcida para menos. Vocês já viram pessoas que se acham extremamente inteligentes, que falam isso, elas dizem assim, não, eu sou o máximo, eu consigo tudo, eu faço e aconteço. Essas pessoas têm autoimagem distorcida para mais. Isso é um problema. Porque quando você tem autoimagem distorcida para mais, você acha que nenhum ambiente é bom o suficiente, que nenhum lugar vai estar à sua altura, que ninguém é inteligente o suficiente para andar ao seu lado. Isso vai te trazer isolamento e mediocridade. Quando você tem a sua autoimagem, né, distorcida para menos, você acha que você nunca que aquilo que você faz nunca é o bastante, que você não é merecedor de andar naquele lugar, que você não é merecedor de andar com aquelas pessoas. Isso vai te trazer, né, mediocridade, mas num outro sentido, porque você vai estar sempre aquém da sua capacidade de crescimento. Então, você precisa começar a olhar para você do ponto de... E aí, eu quero até trazer algo interessante que a gente vai tratar hoje no nosso planejamento estratégico, que é você usar... Você pode até usar algumas ferramentas administrativas para trabalhar aquilo que você... a sua autoimagem. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Quais são as oportunidades que eu tenho? E quais são as minhas ameaças? Quando eu consigo olhar para esses 4 pontos aqui, eu começo a me aproximar da minha verdadeira autoimagem. Então eu tenho que entender que, claro que eu tenho pontos fortes. Gente, todo mundo tem pontos fortes. Se você não consegue identificar quais são os seus, você tem uma imagem distorcida para menos. Claro que todo mundo tem pontos fracos. Se você não consegue identificar os seus pontos fracos, você tem imagem distorcida para mais. Isso é um problema. Você tem que identificar quais são as oportunidades. É claro que o tempo todo você se depara com oportunidades na sua vida. Se você não consegue enxergar as oportunidades, talvez você tenha seja de novo uma distorção de imagem para menos, porque você fala, gente, não, nenhuma oportunidade aparece, ou se aparece eu não me encaixo em nenhuma delas, ou se aparece eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir atingir, eu não sei se eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Então, de novo, a gente tem que trabalhar a sua autoimagem. E claro que tudo tem ameaça, tudo, o tempo todo, em todas as situações, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida amorosa. Mas se você consegue olhar para essas ameaças, você consegue mitigá-las. Essas ameaças, gente, não tem nada a ver com o seu ponto fraco. Ponto fraco é uma coisa, a ameaça é outra completamente diferente. Eu vou pegar aqui do ponto de vista profissional, né? Tem muita gente que o ponto fraco é não conseguir fazer reunião, por exemplo. Aliás, eu gravei um conteúdo sobre isso hoje. Gente, o meu ponto fraco é que na hora de fazer uma reunião, eu tremo na base. O que esse tremer na base vai fazer? Vai fazer com que eu não consiga olhar para as oportunidades, ou olhando as oportunidades, sabendo que o meu ponto fraco é esse, talvez eu tenha medo, e esse medo vai atrapalhar a negociação. Então, e aí eu começo a identificar quais são as ameaças. O ponto fraco da minha vida profissional é não conseguir fazer reunião. Agora, gente, não conseguir fazer reunião não é o meu problema. Vocês conseguem enxergar isso, sim ou não? A Rafa ainda. Não é verdade, Rafa. Não é verdade. Ó, eu vou até pegar aqui o que a Rafa... E eu vou dizer isso porque a Rafa eu conheço. A Rafa eu conheço. Então a Rafa está dizendo assim, esse é um dos meus pontos fracos. Ainda não é. O que acontece, Rafa? Você consegue identificar
que quando você precisa, você faz reuniões, você consegue lembrar daquela reunião que você fez, e eu me lembro de mais de uma, tá? De uma reunião que você fez e que as pessoas adoraram aquilo que você estava apresentando? Quando eu faço uma reunião e as pessoas entendem aquilo que eu estou passando e as pessoas gostam do trabalho que eu estou propondo, o fato deles não fecharem não tem nada a ver com o fato de eu não saber fazer uma reunião. Tem a ver o quê? Com as decisões que ele está tomando. Naquele momento, não. Não estou pronto para fazer esse investimento. Cara, eu amei aquilo que você está fazendo. Pode ter a ver com os pontos fracos do seu cliente ou do seu prospect. Às vezes ele está vendo a oportunidade que você está mostrando para ele, mas, cara, ele não tem fé nele mesmo. Ele não sabe se ele vai ter assunto, ou tanto assunto assim, se ele vai ter tempo para atender a assessoria de imprensa. Então, gente, quando você decide que você vai empreender, quando você decide com quem, no caso da Rafa, ela decidiu que ela ia empreender dentro da rede AIF. E aí eu tenho que tomar uma outra decisão. Eu tenho que decidir crescer. Gente, crescer, captar cliente, tudo isso é uma decisão. Porque quando eu decido que eu vou crescer, eu olho para os meus pontos fortes, ok? Eu olho para os meus pontos fracos, ok? Identifico as oportunidades, identifico quais são as ameaças e aí eu consigo criar um planejamento estratégico para mim, que é o que a gente vai fazer hoje à noite. Aí, criando um planejamento estratégico, o que eu faço? Eu só tenho que seguir. Mas esse planejamento estratégico eu só consigo montar quando eu decido crescer e captar. Então, vamos lá. O que é um planejamento estratégico? Em linhas gerais. O planejamento estratégico é o meu guia, é o meu mapa. É o mapa que eu vou seguir para crescer. Então, primeiro eu desenho esse mapa. Oi, Gi! Gi, você vai estar lá hoje, né? Também, depois da aula, planejamento estratégico. Toda a rede AIF lá, tá? Deixa eu pegar o que o Matheus está falando aqui com a gente. Deixa eu ver. O Matheus está dizendo, estou fazendo curso de jornalismo, tenho que fazer o curso de oratória. Não, Matheus. Bom, depende. Você quer ser um palestrante? Se você quer ser um palestrante, você tem que fazer um curso de oratória. Tá? Aí sim. Então, vamos lá, ó, vamos voltar. Olha que bacana isso que o Matheus está falndo para a gente, né? Ele disse que ele está fazendo curso de jornalismo e que ele vai ter que fazer um curso de oratória. Então, vamos lá. Em que momento, quando eu decidi empreender dentro do jornalismo, o Matheus decidiu empreender dentro do jornalismo, beleza. Onde o Matheus vai empreender? Eu vou empreender em assessoria de imprensa, que é o nosso expertise aqui, que é o nosso core, beleza. Vou fazer jornalismo através da assessoria de imprensa. Eu quero fazer matéria, eu quero produzir pauta, eu quero fazer eventos, eu quero colocar minhas matérias em mais de um veículo, não só no qual eu escrevo, mas em todos os veículos, beleza. Aí ele tem que decidir crescer. Aí ele vai fazer um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, gente, dependendo de um lugar para onde eu quero ir, são as ferramentas que eu vou buscar. Como assim? Então, vamos lá. O Matheus fez jornalismo, ok? Check. Feito. Show. Se o Matheus quiser ser professor de jornalismo, qual é o caminho que o Matheus tem que seguir? O Matheus vai ter que fazer um mestrado. Depois o Matheus vai ter que fazer um doutorado. Por quê, gente? Porque se você não fizer um mestrado, se você não fizer um doutorado, você não vai conseguir um bom cargo e não vai conseguir crescer. Vamos voltar aqui, ó. Tomei uma decisão. Qual é a decisão que eu tomei? Vou ser professor. Beleza. Onde? Bom, quero ser um professor universitário. Beleza. Quero crescer. Para crescer, quais são as ferramentas que eu preciso? Eu preciso ter um mestrado e eu preciso ter um doutorado. Agora, se eu trocar aqui professor para assessor de imprensa, faz sentido eu ter um mestrado e um doutorado? Não faz.
exceto se eu quiser ser um professor de assessoria de imprensa. Se eu quiser ser um assessor de imprensa, eu tenho que aprender a fazer assessoria de imprensa. Aí, por exemplo, só um curso de extensão universitária já resolve. Por quê? Porque o meu cliente não vai pedir o meu diploma. Eu nunca tive que apresentar um diploma para nenhum dos meus clientes. Ele não está preocupado, porque o que é que eu vou ter que apresentar para o meu cliente? Eu vou ter que dar resultado. Opa! Então, quando eu decido crescer dentro da assessoria de imprensa, as ferramentas que eu preciso para crescer são outras. Fica claro isso, gente? Sim ou não? Vamos trocar aqui a assessoria de imprensa por eu quero ter um site. Eu decidi empreender. Eu decidi que eu vou empreender criando um site e aí eu decido crescer. Beleza? Faz sentido, se eu decidir crescer através do meu site, faz sentido eu fazer o curso de extensão universitária lá na escola do AIF? Zero sentido, gente. Vocês vão gastar dinheiro à toa, vai rasgar dinheiro. Se eu quero crescer com um site, que tipo de curso eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a mexer com ferramentas do marketing digital. Opa, como assim? Eu tenho que aprender sobre search engine, ou seja, eu tenho que aprender como é que eu vou impulsionar, como é que eu vou fazer o meu site ficar mais conhecido. Eu vou ter que aprender. Ah, Patrícia, posso fazer um curso lá dentro da escola do AIF mesmo, só de textos, para melhorar os meus textos para o meu site? Aí sim faz sentido. Então, assim, quais são as ferramentas que eu preciso para crescer? Agora, gente, tá fazendo sentido essa aula para vocês, gente? Ó, posso ser uma assessoria de imprensa e uma agência de comunicação? Claro! Então vamos lá. Eu decidi, e aí vamos tirar o empreender aqui, ó. Eu decidi que eu vou trabalhar com assessoria de imprensa. Aí eu decidi que eu vou trabalhar em assessoria de imprensa dentro de uma agência de comunicação. Então aqui significa que o meu foco é ser CLT. Se o meu foco é ser CLT, ou seja, eu vou trabalhar para alguém, faz sentido eu fazer um curso de assessoria de imprensa, mesmo dentro da escola do AIF? Faz. Embora o meu foco ali seja ensinar vocês a empreenderem, a ter a sua própria assessoria de imprensa, beleza. Mas ali você vai aprender a fazer o melhor que o assessor de imprensa pode fazer. Então, sim, faz sentido aqui. Agora, o que é que você precisa entender? Que esse terceiro item aqui, que é o crescer e captar, e o próximo item, que é o decidir, né, ficar muito grande a ponto de vender ou a ponto de não precisar gerir, que é o ideal, né? Ou seja, pode chegar um momento aqui na sua vida que você vai dizer assim, eu vou contratar, eu estou tão grande, vamos pegar, por exemplo, que é para onde o Ângelo está indo, né? O Ângelo, ele começou sendo assessor de imprensa, fez o curso de assessoria de imprensa dentro da rede, hoje ele já está contratando e o foco dele, o que é? Ele quer ter funcionários, ele quer ter cabeças pensantes para que ele quer ter um gestor, ele vai contratar, em algum momento ele vai ter um gerente, em algum momento ele vai ter um diretor de comunicação, e aí ele não precisa mais estar o tempo todo na assessoria de imprensa dele, porque ele decidiu crescer num nível acima. O que vai acontecer só, Gi, se você decidir ser uma CLT e trabalhar para a assessoria de imprensa de alguém? Quando você faz isso, você interrompe o ciclo do crescimento ilimitado, que é o caso da sequoia. Então, se eu coloco a minha sequoia lá no chão, chuva, sol, o ambiente correto, eu cresço. Eu posso ser uma sequoia de 102 metros. Quando você é uma sequoia dentro de um terreno que não é o seu ambiente natural, você vai crescer ao nível que lhe for permitido crescer. Ou seja, você vai estar num ambiente que é seu. Logo, está fora do teu alcance. Mas também é uma opção, gente.
Eu não quero que vocês pensem que, como eu falo muito de assessoria de imprensa, de empreender, de crescer, que vocês não podem ser um assessor de imprensa trabalhando para uma agência de assessoria de imprensa. Claro que vocês podem. Aliás, eu tenho mais de um exemplo, não são muitos, mas tem mais de um exemplo. Hoje mesmo eu estava falando com o... Ai, adoro ele, com o Alexandre. Ai, meu Deus, agora me sumiu aqui. Enfim, com a IF, que ele fez o curso, né, que ele entrou dentro da rede, mas o foco dele é aplicar em outro lugar. É o caso do Darcy. O Darcy fez assessoria de imprensa dentro da rede para aplicar dentro da associação onde ele trabalha. E hoje ele ganhou, ele cresceu, ele tomou essa decisão e ele cresceu lá dentro. Só que ele entendeu que ele tinha um crescimento ilimitado. O que o Darcy fez? O Darcy começou, além do trabalho que ele desenvolve dentro da associação, e ele hoje tem clientes dele externos, só de assessoria de imprensa. Então, aí ele decidiu que ele ia crescer além desse ilimitado. Então, ele trabalha dentro da associação, mas ele também tem os clientes dele. Isso é super possível. Agora, percebam que tudo isso só prospera, só vai florir se você estiver dentro de um ambiente de ciclo natural. Se você interromper esse primeiro ciclo aqui, que é o da decisão, e essa decisão tem que ser sua, tudo que vier daí para baixo passa a ser artificial. E você não vai chegar nem ao segundo, terceiro nível. Você não vai chegar. Dizendo assim, ó, a Rafa, espero que no futuro próximo eu trabalhe para mim como assessora de imprensa. Eu tenho certeza que esse dia vai chegar, Rafa. Sabe o que acontece? Algumas pessoas, elas precisam, às vezes, passar por um processo, e eu já vi isso acontecer uma outra vez aqui dentro da empresa, tá? Dentro da rede. Você, às vezes, precisa passar por uma outra experiência, sendo funcionário de alguém, para entender o tamanho da sua semente, ou potência da sua semente, para poder sair, plantar e crescer. Então, talvez, Rafa, e aí isso é importante a gente olhar isso com naturalidade, esse ciclo seu de crescimento natural, ele passe por isso. Mas olha que bacana, essa decisão, sendo sua, não tem problema algum. Então, você está me dizendo, eu quero, num futuro próximo, ser minha própria, trabalhar para a minha própria assessoria de imprensa. Hoje a Rafa trabalha para uma outra empresa. Gente, ela é brilhante, eu tenho acompanhado o trabalho que ela faz na outra empresa. Se ela aplicar essa mesma energia, essa mesma diretriz, essa mesma força que ela está aplicando hoje na empresa de outra pessoa, para outra pessoa crescer na empresa dela, ela vai chegar rapidinho aqui no quarto passo, né? Ou pelo menos aqui, nesse processo de decisão. Hoje, dentro do planejamento estratégico, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer justamente isso aqui, ó. Eu quero que vocês olhem para a empresa que vocês estão gerindo, que vocês estão gerenciando, tá? Que é a empresa de vocês. Então, o ciclo natural são esses 4 passos aqui. Acontece muito das pessoas quererem começar do terceiro passo. Patrícia, eu quero montar uma assessoria de imprensa. E elas começam de baixo para cima. Primeiro ela arruma um cliente, depois ela vai aprender, ela acha que isso é freelancer, aí ela não consegue precificar, ela não entende o processo. Então, se você não passar por esse processo de primeiro decidir, quero assessoria de imprensa, depois eu vou decidir com quem, no lugar certo, onde é que eu vou plantar essa minha semente. E eu quero, gente, às vezes eu sei que parece, e eu quero deixar claro para vocês, que só parece, tá? Que eu fico, quando eu falo, colocar no lugar certo, a Patrícia está forçando a barra para a gente vir para a rede do AIF. Eu não quero nada, porque se não for um ciclo natural de decisão, se você não entender o valor que a rede tem, se você não entender a importância daquilo que nós fazemos aqui, não é natural. E se não é natural, não vai crescer, não vai chegar nem no terceiro passo, gente. Larissa, meu amor. Larissa dizendo, como ilumina a cabeça. Que bom, viu? Eu vivo para isso.
Que lindo, eu amo você, Dani. A minha decisão está tomada. Atualmente estou na fase de prospecção, mas estou em busca de outras oportunidades, sem deixar de fazer o trabalho do IF. É isso, Dani, tá? Quanto mais energia você você coloca na decisão de crescer, gente, e é uma decisão. Tem alguém aqui que pode colocar aqui no site para mim? Alguém aqui é casado, tem namorado, tá prestes a casar? Tô com o Natan aqui, gente, marido vai casar com a Sabrina. Sabem a Sabrina? Vocês conhecem? Eu vou mostrar para vocês. Ó, o futuro... Ó, o noivo da Sabrina. Gente, vocês só conhecem a Sabrina? Agora vocês estão conhecendo o escolhido dela. Gente, quem casar, um relacionamento... Vamos pensar no ciclo natural de todas as coisas? Primeiro você tem que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser sua. Então vamos trocar aqui o aí por casar? Eu decidi que eu vou casar. Aí, gente, vamos pensar nisso? Na vida. Primeiro eu decidi que eu vou casar ou eu quero ter um relacionamento. Depois eu não tenho que decidir com quem? Se essa decisão não for sua, esse com quem vai dar certo? Não vai. Morreu aí. A Nancy. A Sá não está aqui. Daqui a pouco ela foi para casa que ela vai acompanhar o nosso planejamento estratégico. A Nancy dizendo que vai casar, sou casada. Valdeci dizendo que é casado. Valdeci, se alguém tivesse dito para você, você vai casar com X pessoa, vai funcionar? Não vai. Você não vai. Por quê? Porque se a decisão não for sua, esse com quem também não é seu. Quem garante que esse é o lugar certo? Aí você não tem como fazer esse relacionamento crescer. E aí você não chega ao final da vida bonitinho, né? Como a gente vê hoje. Acho tão fofo aqueles casais, né? Aqueles senhorzinhos juntos. Então, gente, estar junto é uma decisão. Crescer com essa mesma pessoa também é uma decisão. Por quê? Porque o seu casamento, o seu relacionamento, gente, vai passar por fases muito difíceis. Estar com alguém é muito difícil. Você vem de uma cultura, outra pessoa vem de outra cultura. A pessoa quer comer uma coisa, você quer comer outra, né? Você ama queijo, a pessoa odeia queijo. Não daria certo, Valdeci está dizendo, exatamente. Gente, percebe que isso aqui não lhes parece que é um ciclo natural para tomar uma decisão ligada a um relacionamento? É o ciclo da vida. É a mesma decisão que você tem que tomar em relação à sua vida profissional. Tem que ser um ciclo natural, firmado em 4 passos. E tudo é uma decisão. Gente, quem acha que relacionamento é fácil, não tem um relacionamento. Tem dia que você vai engolir sapo. Tem dia que a outra pessoa está extremamente nervosa por algum motivo que não tem nada a ver com você. E se você não souber dosar a sua fala, se você não souber dosar o seu tom de voz, você vai criar uma crise. E aí você vai dormir de mal, e aí no dia seguinte vocês vão estar de mal, aí passa uma semana de mal. Não funciona. Eu tenho que entender, eu tenho que saber pedir desculpas, eu tenho que saber entender quando é que o erro foi meu. Senão o relacionamento não sobrevive. Gente, isso também na nossa vida profissional. Por que é que muita gente, muita não, né? Mas por que algumas pessoas, mesmo no método IF, interromperam o processo aqui, ó? Porque quando chega na fase um pouco mais difícil, e o que eu chamo da fase mais difícil, gente, que é de você suportar o seu sabotador. Porque não é suportar o cliente, não. É suportar a sua mente. Porque o cliente não veio, porque o coleguinha conseguiu e você não. Ai, porque eu já tentei 20 reuniões. 20, meu amor. O Brasil tem 20 mil milhões de CNPJ. Você está dizendo para mim que 20 reuniões é muito para você? Por quê? Porque você não consegue suportar o peso da sua mente, dizendo para você, não vai dar certo, você não consegue, você não pode. Tem que trabalhar isso. É a sua mente dizendo para você, tá vendo? É a mãe que falava lá na infância para você, tá vendo?
Falei para você não casar, bem que a minha mãe falou que não era para eu casar, bem que a minha mãe falou que você era isso, bem que o meu pai falou que você era aquilo. Quando você começa a trazer fantasmas para dentro do teu relacionamento, ele vai acabar. Quando você permite que fantasmas da sua mente comecem a atrapalhar a sua vida profissional, ela vai ruir. E é aqui que vocês desistem, porque você não consegue nem chegar na decisão de crescer. O que dirá decidir vender? Esse é o ponto onde está, por exemplo, o Dani hoje. O Dani está no processo de buscar o primeiro cliente. Se ele não tomar cuidado com o sabotador, ele desiste. Aí ele está dizendo para mim, eu não vou decidir, a minha decisão está tomada. Então sabe o que eu vou dizer para o Dani? Então vai acontecer. Vai acontecer. A Rê, eu adoro esses exemplos, né? A Rejane levou 3 semanas para fechar um contrato em euro. A Lolisa levou 7 meses para fechar o primeiro contrato dela. Se a Lolisa tivesse dado voz ao sabotador, às vozes ferozes da mente, olhar para a história da Rejane, ao invés de olhar para a história dela, ela teria desistido no primeiro mês, no segundo mês. Ela não desistiu. Eu não estou dizendo... Gente, 7 meses, acho que foi um recorde, assim. Eu acho que eu não me lembro de nenhum contrato fechado que tenha levado todo esse tempo. Mas é lindo. O mais bonito dessa história é que ela não desistiu. E ela não olhou para o coleguinha. Por quê? Porque ela só seguiu. Ela seguiu, ela tomou essa decisão aqui, ó, de criar a assessoria de imprensa dela, especializada na área pet, lá na cidade onde ela mora, que é uma cidade pequena, foi dela. Ninguém tomou essa decisão por ela. Depois, ela decidiu com quem, ela entrou na rede. Depois, ela decidiu crescer. Ela falou, eu vou fazer essa parada acontecer. Ela venceu essa barreira aqui e ela começa a se aproximar. Agora, a Lolisa está indo para o segundo contrato. E o segundo contrato tende a fechar muito mais depressa. Por quê? Porque agora ela está no mercado, fazendo pauta, dando resultado para o cliente, aí o mercado começa a ter visibilidade aquilo que ela está fazendo. Percebe? Então, gente, essas são as 4 fases. Eu preciso ir embora, que 8 horas eu entro com a outra turma. Então, essas são as 4 fases que você precisa entender. Você precisa tomar, inicialmente, a primeira decisão. Tomou a primeira decisão? Aí você toma a segunda. Com quem? Tomou? Aí a gente vai decidir crescer. Aí você decide o que você vai fazer com essa empresa sua que já está grande e faturando. Tá bom? Eu vou me despedir de vocês. Roberta, meu amor. Roberto, achei que fosse a Robertinha. Você está abrindo a cabeça de milhares de pessoas. Obrigada, meu amor. Todo mundo gosta de ouvir o que você fala. Obrigada, Roberto. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pelas palavras, porque vocês, gente, a razão da minha vida são vocês. Eu tenho o estoque caro, eu viajo amanhã, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas ver cada pessoa, sabe, tomando a sua própria decisão, vendo a vida de cada um destravando, é o que me move, o que me emociona, inclusive, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe e guarde, que seja uma semana linda e iluminada, que vocês possam abrir a mente, tomar decisões que são sua. E aí eu falo, decidiu casar? Alguém botou uma revólver na sua cabeça? Não, então trabalhe para que isso funcione. Trabalhe para que a sua empresa cresça. Siga o ciclo natural da vida. Não força nada, sem letrinha miúda, sem esqueminha para arrumar cliente, sem passar perna em ninguém. É assim que eu tenho visto toda a nossa rede crescer, tá bom? Eu amo vocês. Um beijo grande. Eu preciso ir, porque a galera da escola está esperando. Povo, AIF, desliga aqui e vamos para lá, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Silvinha, estou esperando você lá também. Beijo. Tchau, tchau.